Pai do Senhor, se coloque de pé, por favor. Você que pode. Salmo de número 108, por favor. Quero começar esse culto declarando essa palavra do Senhor. Salmo de número 108, estou na NA. Diz assim, versículo 1: Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Acordem lira e harpa, quero acordar o alvorecer. Eu te darei graças entre os povos, ó Senhor. Cantarei louvores a ti entre as nações, porque a tua misericórdia se eleva acima dos céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a tua glória. Amém? Aleluia. Pai, nós queremos, junto com os instrumentos, com a harpa, com a lira, com o violão, com o teclado, junto com todo o ministério de adoração, está entoando, adorando ao Senhor nessa noite. Obrigado, Pai, por mais uma quinta-feira. Obrigado pelas nossas vidas, pela Tua casa, pela Tua igreja. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem levantado uma igreja linda, uma igreja apaixonada pelo Senhor, uma igreja que ama estar aos Teus pés, que ama estar prostrado, Senhor. Receba a nossa adoração. Abençoe, Pai, todos aqueles que ainda não chegaram, os que não puderam vir, os que estão viajando, os que estão doentes. Guarda cada casa, guarda os Teus filhos, Senhor. Pai, mas nós que estamos aqui, aqueles ainda que vão chegar, Pai, nós queremos elevar o Senhor no mais alto lugar. Queremos dar toda a honra, toda a glória. Queremos declarar junto com o salmista que toda a terra brilha a sua glória. Sim, Senhor, nós declaramos que Nova Mutum brilha a sua glória, que o Mato Grosso brilha a sua glória, que o Brasil brilha a sua glória, Senhor. Que o Senhor tem levantado esse povo, essa igreja, essa noiva, que os nossos olhos possam estar, Pai, fixos, firmes no Senhor, que o nosso coração seja firme no Senhor. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar. Tu és o nosso
Meu coração queimou de amor, queimou por ti. Saudade, confesso que demorei pra sentir, mas senti. Eu não vou sair daqui sem te tocar. Sem ser tocado por ti, nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui. Sem te tocar, sem te tocar. Sem ser tocado por ti, nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui. Estou subindo ao monte santo de Sião, e vou tocar o céu com meu coração. Em adoração, estou subindo ao monte santo de Sião, e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Vim te buscar, meu coração queimou de amor, queimou por ti. Saudade, confesso que demorei pra sentir, mas senti. Eu não vou sair daqui sem te tocar, sem te tocar. Sem ser tocado por ti, nada vai me atrair, nada vai me tirar
junto à pedra estou, pedra preciosa, nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra, nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra preciosa, nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais, nada mais. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz.
eu coloquei Glórias a ti, os Senhor. meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só quero a ti. Nada mais, nada além de ti. Só quero Só quero a ti. só o Senhor Deus. Nada mais, nada além de ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Nada mais, nada mais, nada mais, nada mais. Os meus olhos em ti, Nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me queremos nada mais além de ti. Só queremos te adorar, Jesus. Queremos te adorar. Nosso coração te adora, Jesus. Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Pai, Jesus, Jesus. Quero a ti, nada mais, nada Nada além de ti, só quero a ti. Nada mais, nada além de ti, só quero a ti. Nada além de ti. Santo Jesus, Tu és Santo Jesus, erguemos as nossas vozes e falamos que Tu és o Rei. Nosso coração te adora. Nesse momento nós entregamos a Ti, Jesus. O nosso coração está voltado para Ti. O nosso coração
mais que em tudo que sou, tudo que achei que queria bem menor que te conhecer. Agora sou teu e tu és meu, és o tesouro que encontrei. Eu vou ficar pra do teu olhar. Dá-me, Jesus, dá-me
Pai, nós te adoramos nessa noite, Jesus. Erguemos as nossas vozes. Pai, colocamos o nosso fôlego em adoração a Ti, Jesus. Que momentos preciosos que nós temos aqui, Pai. De estar na Tua presença como igreja, reunidos, Senhor, como noiva, falando que quando nós colocamos os nossos olhos em Ti, Senhor Deus Pai, nada mais importa, nada mais nós queremos a não ser o Senhor, Pai. Todas as outras coisas perdem o valor se não tiver o Senhor, Jesus. Então nós queremos sempre o Senhor. Coloca no nosso coração sempre essa vontade, essa necessidade que nós temos, Pai, de ter o Senhor, de estar com o Senhor. Nós te adoramos, te exaltamos nessa noite. Continuamos adorando o Senhor. Vem com a Tua palavra, fala o que o Senhor precisa, Senhor Deus Pai, o que o Senhor deseja, em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos e te adoramos, Pai. Fique à vontade, queridos, traz seu dízimo, sua oferta. Vamos continuar adorando Ele. Crianças de 2 a 7. Amém, queridos? Glória a Deus. Estou muito feliz por muitos motivos, mas quero compartilhar algo com a igreja antes de eu chamar a Estelinha. Tenho acompanhado e tenho tentado postar algumas coisas das nossas missionárias no Maranhão. Eu não sei se vocês estão acompanhando aí nos grupos, na igreja, mas tenho falado diariamente com elas, com o meu pai, hoje falei com a minha mãe também. Ontem quem ministrou foi o pastor Kesley. Aprove a Deus mudar a agenda, não estava no programa, e falou que foi assim poderoso ontem à noite, foi bênção. Hoje eles de novo saíram para o sertão e muitas vidas sendo salvas, e eu fico feliz porque você como igreja faz parte disso. Amém. Hoje nós estamos aqui com frio esses dias tudo. Lá não tem esse problema, lá é um calorzão. Mas toda vez que você ora, que você oferta, que você ajuda, de alguma forma você está participando do corpo que está sendo enviado. Então eu fico muito feliz porque parte da igreja está rompendo, está trabalhando, está no campo, e frutos com certeza virão e nós testemunharemos tudo isso. Amém? Então quero, assim, você que não viu nada, entra lá no Insta da nossa igreja. O meu, entra no da igreja que é melhor. O meu, eu sou muito ruim de repostar essas coisas, mas estou me esforçando, estou melhorando. Aí, ó. Amém. Estelinha, vem cá, querida. Alegria. Alegria ver tudo aquilo que Deus está fazendo nessa casa. Querido, não interessa quem sobe, quem fala. O Espírito Santo tem derramado nesse lugar. E isso eu fico muito feliz, porque não é um pastor, não é simplesmente uma liderança. É um corpo que entende, que avança. E eu sei que Deus tem algo poderoso para nós. Amém? Estenda a sua mão, vamos orar. Pai, obrigado, Deus, por essa casa, pela vida do Flavinho, da Estela, Sofia, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, nessa família. Obrigado, Pai, porque a gente consegue contemplar
as tuas promessas, o teu agir, o teu mover. E nós somos gratos, Pai. Só damos honra, glória ao Senhor, que a tua unção, que a presença gloriosa e aquilo que o Senhor quer fazer, que o Senhor faça, Pai, porque nós somos só instrumentos, nós só somos vasos nas tuas mãos. Abençoamos a vida dela, Pai, como igreja ou como pastor, abençoa a vida dela, em nome de Jesus, amém. Dois chorão, pronto. A paz, igreja. Ai, irmãos, se eu pregar chorando essa noite, eu já avisei o pastor hoje, não estranham não, porque eu preciso começar dizendo que Deus, Ele é Deus de cura, Ele é Deus de milagre, Ele é Deus que faz obras completas, Ele é Deus que restaura, irmãos, que tira toda a raiz de amargura, que visita o íntimo profundo, que sonda o coração. Ele é o Deus que ressignifica a dor, é o Deus que edifica, que enxerga, que nos faz enxergar Ele, mesmo no meio de caos, mesmo no meio do barulho das águas. É o Deus que traz significado para a nossa vida. E eu estou muito honrada pelo convite de estar aqui hoje, falando um pouquinho. Quando o pastor me fez o convite na segunda-feira, eu estremeci mesmo. Eu não sabia, nem tinha como tremer algumas partes assim do corpo, eu senti o osso. Mas glória a Deus, porque eu sei que é o tempo favorável de Deus. E nós temos que entender quando Ele determina a chegada de um tempo e nós estarmos disponíveis. Ele só precisa que estejamos disponíveis para que Ele cumpra, para que Ele faça. Hoje eu estou aqui, irmãos, pela preciosa graça de Deus. E quando o pastor me fez esse convite, na hora eu pensei, nossa Deus, o Senhor me deu tantas palavras nos últimos meses. E eu já comecei a ficar empolgado, Espírito Santo, mas não. Você não vai falar nada do que eu já te entreguei nesses últimos meses. Nenhuma dessas revelações. Eu preciso que você fale do que eu fiz, do que eu estou fazendo na sua vida. E como confirmação, em poucos segundos que o Espírito Santo colocou isso no meu coração, o pastor Murilo mandou para mim. Fale do que Deus tem feito em você. Falei, amém, amém. Irmãos, não é fácil. Eu preferiria falar do que Ele tinha me entregue, do que abrir as minhas mazelas. Mas eu sei que o testemunho tem o poder de edificar. E quem é sábio aprende com os erros dos outros. Então eu sei que cada um que estão aqui hoje, o Espírito Santo vai ministrar, porque quem faz a obra é Ele. Eu falo, mas não sou eu quem convenço, é o próprio Espírito Santo. E durante essa semana eu tenho orado para que o que o Senhor promoveu na minha vida, do que Ele está fazendo, o mesmo Espírito que está agindo, que está me quebrando, me fazendo novo, que Ele possa também ter liberdade de fazer na vida de cada um aqui. E a passagem que Deus me colocou para que eu estivesse falando aqui essa noite está lá em Ezequiel 47, do versículo 3 ao 5. Estou ainda me adaptando com telas, irmãos. Vi que tem uma ali, olha ali, eu olho cá. Ezequiel 47, do 3 ao 5. Isso, obrigada. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pela qual não se podia passar. O Espírito Santo falou comigo nesse versículo, irmãos, porque foi um versículo muito ministrado ao meu coração num determinado momento da minha vida em que eu vivi, e que constrói grande parte do meu testemunho aqui hoje. Eu estava vivendo um momento de frieza espiritual muito grande, de escassez espiritual muito grande.
E era um ambiente que eu desconhecia. Era um ambiente que esse raso, esse estar com as águas no tornozelo, eu confesso que era um lugar onde eu não conhecia. Porque desde criança eu fui ensinada a mergulhar em Deus. Quem me conhece sabe que eu sou intensa. Eu sou intensa em tudo que eu faço, eu sou intencional. Se eu amo mesmo. Se eu rio mesmo. Se eu choro mesmo. Então, com as coisas de Deus não eram diferentes na minha vida. E eu tive um grande exemplo, que foi a minha mãe. A forma com que ela era intensa nas coisas de Deus, me fez refletir na forma com que eu sou entregue também nas coisas de Deus. Então, quando eu falo que é desde criança mesmo, irmãos. Eu tinha 11 meses de idade quando meus pais se separaram. E quando eles se separaram, fomos morar na casa da minha avó, nós três, eu, minha mãe e minha irmã, Isabela. E ali veio, acompanhada da separação, muitas lutas, porque o inimigo, quando ele pega para... ele consegue fazer uma bagunça na vida, né? Então, minha mãe estava enfrentando problemas de saúde severos, ela estava enfrentando problemas financeiros severos, e ninguém tinha Jesus na minha casa. Ninguém tinha Jesus lá em casa. E através da vida da minha mãe, Jesus entrou na nossa família. Mas minha mãe não foi aquele tipo de crente, irmãos, que o Espírito Santo foi fazendo um trabalhinho aos poucos. Não, glória a Deus, que o Espírito Santo trabalha aos poucos. Alguns vai em etapas, né? A minha mãe não, foi uma virada de chave. Eu era muito criança e eu lembro da minha mãe, memórias vivas. A minha mãe aceitou Jesus num dia, no outro dia as roupas dela eram diferentes, minha mãe falava diferente, minha mãe se portava diferente. E eu lembro da minha mãe falar que ela, se era para servir a Deus, ela queria servir completo. Ela não queria servir pela metade. E o que ela estava pedindo era muito grande, então ela tinha que entregar tudo. Se era assim que ela tinha que servir, eu vou servir assim então. E eu fui vendo aquilo, admirando. Minha mãe, eu falo e repito, ela é a minha maior referência. E hoje, com o meu testemunho, vocês vão me ouvir falar muito dessa mulher. Porque o que eu sou hoje, eu devo primeiramente a Deus, mas segundamente essa grande mulher de Deus. E quando nós estávamos vivendo isso, minha mãe tinha aceitado Jesus, passou algo a ser rotina na nossa vida. Oração. Minha mãe pegava eu, minha irmã. Eu lembro, irmãos, eu era muito criança, devia ter uns 2, 3 aninhos, mas eu tenho memórias vivas de que minha mãe pegava nossas mãos, nós dávamos as mãos no quarto ou na sala da minha avó. E ela orava, mas ela não orava sozinha, ela fazia eu e minha irmã orar também. Falava, pede para o papai voltar para casa, pede para Deus devolver o papai para nós. E eu orava. E o primeiro ato profético que eu vi minha mãe fazer foi quando, com pouco tempo depois, ela falou, vamos voltar para casa. Nós vamos voltar para a nossa casa. E Deus vai voltar, devolver o seu pai para nós. Eu lembro que foi numa noite, eu tinha uns 5 aninhos, meus pais ficaram separados de 4 a 5 anos. Voltamos para casa, era de noite. Chegamos em casa e mamãe falou, olha criança, tem quase nada aqui em casa. Não tinha quase nada de móveis. Mas ela levou a gente até o quarto dela. Abriu a porta. Era uma porta do lado direito, perto da janela. Ela abriu a porta, estava todo vazio, aquela parte do guarda-roupa. E ela falava, está vazio, vocês não vão colocar nada de vocês aqui, sabe por quê? Porque aqui vai ficar as coisas do papai. Porque Jesus vai devolver o papai para nós. E a partir daquele dia, irmãos, a gente orava, impondo as mãos naquele guarda-roupa. E minha mãe falava que via as coisas do meu pai ali, profetizava que via. E pelo jeito com que ela falava, eu também via, eu também contemplava aquilo. Aquilo me dava força. Jesus, devolve o papai para nós, devolve o papai para casa, traz o papai de volta para casa. Até que teve um dia que o papai foi almoçar lá em casa, foi jantar lá em casa. Meu pai está aqui, para a honra e glória de Deus. Ele foi jantar lá em casa, e ele estava sentado na ponta. E ele terminou o jantar, e ele falou, Preta, eu vou voltar para casa. Minha mãe falou, Pretinho, você não está mentindo, né? Não mente na frente das crianças. Meu pai falou, gente, Deus confirma nossos atos proféticos. Ele mede a nossa intimidade pela profundidade que nos entregamos. Sabe qual foi a confirmação que meu pai usou para que ele falasse, não, eu voltei para ficar? Ele falou, bem sim, vai lá no guarda-roupa. Tem coisas minhas já lá. Gente, eu lembro do salto que eu dei daquela cadeira e fui correndo para abrir a porta e ver o que minha mãe profetizava. E quando eu abri aquela porta e vi as coisas do meu pai lá, eu falei, oração atendida. Comecei a ter intimidade com Deus ali. Falei, Deus responde, Deus responde. Deus faz, Deus faz. E eu comecei e minha mãe me apresentou Jesus. Por mais que a gente sabe
conhece, tem entendimento que muitas das pessoas que têm ausência paterna numa fase como essa, como eu tive, geralmente tem uma dificuldade no relacionamento com Deus. Mas eu não tive, irmãos. Eu não tive. Eu sempre enxerguei um Deus zeloso, um Pai presente, porque eu tive uma mãe que me apresentava um Deus zeloso e um Pai presente. Meu pai não estava ali, porque existia um trabalhar de Deus atuando. Eu nunca senti raiva do meu pai. Existiam curas que eu precisava ter, mas não era referente a ele, porque a gente sabe que existe um mover espiritual trabalhando na vida dele e na nossa. E Deus restaurou nossa casa. Minha primeira experiência com Deus foi essa. E eu fui desenvolvendo um relacionamento com Deus muito íntimo. Ele fala comigo assim de um jeito muito... Gente, chega a ser fofo. Chega a ser fofo. Eu tenho uma memória muito viva de um episódio que eu vivi, eu queria compartilhar. Eu era criança, eu devia ter uns 6 anos, já estávamos morando em casa, meu pai já estava em casa, devia ter uns 7 anos, na verdade, por aí. Meu pai tinha um Opala, e eu estava brincando no quintal, eu fui subir no teto do Opala. E eu estava brincando, olhando para o céu, assim, de repente eu falei, Jesus, vamos brincar? Vamos brincar? A criança tem um estilo assim, né? Falei, criança, vamos brincar? E eu falei, olha, quando eu falar chove, o senhor chove, vai chover. Quando eu falar para, o senhor para, vamos brincar no 3. 1, 2, 3. Falei, chove. Ô, irmãos, não é que choveu? Mas choveu assim, não foi aquela chuva, aquele toró de água, mas caiu chuva. E parecia que tinha uma nuvem só ali, porque só molhava ali onde eu estava, não molhava o quintal inteiro. Eu achei aquilo demais, eu olhava meus braços aqui, aquelas gotas grossas caindo. Eu falei, agora para. Aí eu ficava esperando parar. Agora chove. Aí eu esperava chover. Para. Eu fiz isso várias vezes, até que começou a vir um temor no meu coração. Eu falei, isso não é normal. E eu subi um temor, assim, eu desci do Opala, assim, nem despedi de Jesus, chamei ele para brincar, mas nem despedi dele, deixei ele lá. E quando eu comecei a me dar conta de que isso era algo, fui instruída, que isso era algo que eu precisava investir, eu comecei a levar mais a sério, eu comecei a buscar mais isso. Quando eu tinha 10, 11 anos, eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Porque eu nunca vivi no raso com Jesus. Era sempre águas profundas. E eu buscava mais essas águas profundas. Não me importava a idade. Eu sabia que não tinha muitas crianças ali na frente buscando oração. Mas eu estava ali buscando oração. Eu queria receber o batismo com o Espírito Santo. Eu lembro o dia que eu recebi, eu chorei tanto. Eu falei, Deus, eu quero tanto receber isso. Eu quero tanto receber o batismo. E o pregador lá de cima. E eu falava, meu Deus, eu tenho medo de falar coisas que eu estou ouvindo de outras pessoas, e o pregador, ora, você começa a falar aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, quando você vai ser batizado. E eu repetia, glória, aleluia, glória. Quando eu vi, eu fui batizado com o Espírito Santo. Aquilo foi para mim assim, mamãe, cheguei em casa contando, glória a Deus, aleluia. Com 12 anos eu me batizei nas águas. Consciente, irmãos. Muitas pessoas chegavam a mim e falavam, você é muito nova, você tem noção do que você está fazendo? Como se fosse um peso de um jugo. E eu sabia, minha mãe nunca deixou eu escutar aquilo. Ela falava, filha, se Deus está te tocando para você descer as águas, eu te abençoo, vai em nome de Jesus. E eu fui, fiz prova com Deus. No dia Deus me respondeu, fui batizada com 12 anos de idade. Quando eu fui para o conjunto dos jovens, o meu pastor, pensa um pastor corajoso, gente. Eu estou tendo um segundo corajoso aqui, mas eu tive um primeiro corajoso, pastor Almiro Dias. Ele me colocou como regente dos jovens da sede. Ô, irmãos, eu regia gente com mais do dobro da minha idade. E eu tinha que ter uma postura de respeito. Eu, com 12 anos, eu me preocupava com o que iam ver de Jesus em mim. Eu já tinha essa preocupação. Só que nessa fase, é a fase assim, difícil, né? A adolescência não é fácil. Começava aqueles negócios de gostar de um menino aqui, às vezes beijava um menino ali. Quando chegava na igreja, eu não sou acostumada com raso. Então, quando chegava na igreja, era como se eu tivesse um latão. Não dá, gente, para eu orar, eu cantar, se eu não chorar. Não dá para eu orar e me cantar, se eu não me quebrantar. Não dá, o meu jeito de adorar é esse. Então, quando eu chegava na igreja, eu não sentia aquela presença ardente no meu coração. Eu ficava, não, o que está acontecendo? Eu não aceito, não admito, não dá. E eu sabia o que era. Então, com 14 anos, eu fiz um compromisso com Deus. Eu pedi para minha mãe, falei, mamãe, ora por mim, porque eu quero fazer um compromisso com Deus. Eu não consigo chegar na igreja e não chorar. Eu não consigo chegar na igreja e não sentir a presença, não sentir queimar. Eu não consigo, mamãe, eu sei que o que está me afastando disso são esses namorinhos. Ora por mim, eu quero fazer um compromisso com Deus, eu só vou namorar
o menino que for para eu me casar. E eu estou disposta a esperar, mamãe. 5, 10 anos, mas eu não posso abrir mão dessa presença. Eu tinha 14 anos, irmãos, quase 14 anos. Minha mãe, ela falou, filha, vamos conversar agora, você pode estar pegando um pouco pesado. Um compromisso com Deus não é uma coisa vã. Você não pode firmar um compromisso aqui e daqui a pouco você romper com ele. Nós estamos falando com Deus dos deuses. Eu falei, mamãe, confia em mim, eu não estou falando da boca para fora. E ali minha mãe orou por mim. Ajoelhada no quarto dela, ela orou por mim. E ali eu selei um compromisso com Deus. 2 anos depois eu conheci meu marido. Namorei e casei, irmãos. Deus escutou, atendeu o meu pedido. Meu único namorado, meu marido, glória a Deus. E assim eu fui desenvolvendo, eu recebia muitas promessas, eu pegava tudo, podia ser uma oração, eu falava, eu tomo posse, é minha, eu quero. E eu amava servir, como eu via a minha mãe sempre muito envolvida nas coisas da igreja. Minha mãe era dirigente do círculo de oração, secretária, tinha festa na igreja, minha mãe estava ali, tinha qualquer coisa, casa pastoral, minha mãe ia passar roupa para o pastor, irmãos, de tanto que ela estava envolvida em tudo. Então eu cresci nesse ambiente. Então eu sou piolho de igreja, eu amo estar na igreja, porque eu fui criada assim. Eu tive uma mãe que codificou dessa forma, que me instruiu dessa forma. Então eu aprendi a amar servir também. Eu comecei a querer fazer algo para Deus, porque não bastava eu só carregar aquela presença. Eu tinha que fazer algo para Ele, para agradecer por eu estar sentindo aquilo, para eu estar vivendo aquilo, porque mereceu, eu não mereço, então eu tenho que fazer alguma coisa. E assim eu fui. Eu era secretária, domingo eu ia assar pastel na cantina, ninguém queria, porque pastel, até o fio do cabelo fica depois vendendo fritura. Mas eu estava ali porque eu amava, eu precisava fazer alguma coisa para Deus. E quando eu lembro de uma das vezes que eu recebi uma palavra profética, que foi quando eu senti, meu Deus, eu acho que eu nunca senti o que eu sentia. Foi mais lindo do que todas as palavras de profecias que eu tinha recebido. Todas as palavras de promessas que eu tinha recebido. Aquela foi a mais linda. Num culto dos jovens em Alto Paraguai. Deus usou um pregador, eu estava sentada no átrio, num conjunto assim. Ele apontou para trás e falou, você, Deus, Ele se agrada das obras da sua mão. Deus, Ele se agrada do teu coração. Deus, Ele se agrada do teu servir. Irmãos, quando eu ouvi aquilo, eu falei, Jesus, o Senhor tem recebido, então. Foi mais lindo do que todas as promessas que eu já tinha recebido. E aquilo me dava força, gás. E eu me casei. Uma bênção, meu casamento foi todo promessa de Deus. Vivi promessa atrás de promessa. E quando eu achei que esse seria o momento oportuno do Senhor, o tempo oportuno, eu achei que seria naquele momento, quando eu tivesse me casado. Só que, irmãos, Deus me preparava para outro nível. Só que eu ainda não tinha maturidade para aquele nível. E eu fui levada a viver momentos, a viver situações, aqui em Nova Mutum, que eu desconhecia de onde eu vinha. E eu não, infelizmente, irmãos, eu não tinha maturidade para lidar com aquilo. Uma competição por cargo, uma competição por posição, por isso daqui, irmãos. Gente, perde a salvação por isso daqui, pelo microfone, por estar na vitrine. E eu fui agarrando um repúdio daquilo, irmãos. Desculpa a palavra, mas eu não tenho outra para colocar aqui para vocês. E pela minha falta de sabedoria, e infelizmente a ausência de uma liderança sadia, eu comecei eu mesma, irmãos, tá? Eu mesma comecei a caminhar para fora. Aqui Ezequiel coloca que ele dá a direção, o homem dá a unidade de medida, dá a direção, ele dá a medida dos 1000 côvados, caminha. Esse 1000 côvados, irmãos, é um direcionamento, é um processo. É uma direção. Eu te dou uma direção, você caminha. Ele caminha conosco, Ele nos leva, que Ele fala. Tendo um na mão, mediu e me fez passar pelas águas. Então, ele nos faz passar na unidade de medida que Ele nos dá. Só que, irmãos, eu não tinha maturidade para aquilo, infelizmente. Então, quando eu me via envolvida naquele ambiente de competição por algo que para mim, irmãos, é inegociável. É inegociável, não dá. Eu comecei, eu por mim mesma, falei, eu não vou competir com isso, eu não preciso ser crente, eu não preciso disso para ser crente.
Minhas amigas que estão aqui sabem que era essa frase que eu mais repetia. Eu não preciso de cargo para ser crente. Eu sirvo a Deus sentada no meu banco. Então eu entreguei. Eu entreguei todos os cargos. Eu entreguei. E não bastando entregar os cargos, eu falei para Deus, Deus, acho que não era para mim. Eu acho que o Senhor errou de endereço. Acho que todas aquelas promessas que foram feitas, talvez era emoção. Talvez eu agi por emoção, né, Deus? Eu peguei aquelas promessas, tomei como verdade, não eram para mim. E eu falei, então, olha, o Senhor quer saber? Eu não vou mais querer, então. Eu não quero mais. Esse desejo, essa chama, esse negócio que está aqui dentro, eu não quero mais. E eu enterrei, irmãos. Eu cavei o buraco e enterrei cada um dos dons. Então eu caminhei para fora. Todo o trajeto que eu tinha ido, todos 1000 côvados que eu andei, cada processo que eu passei, cada história que eu vivi com Deus, eu anulei e eu voltei atrás do profundo, fui para as águas no lombo. Não está tudo bem. Foi no momento em que eu pensei, olha, a melhor coisa que eu fiz foi, olha, eu estou distante daquilo tudo ali, não estou vendo nenhuma daquelas picuinhas. Glória a Deus, agora que eu estou crente, agora eu vou ficar crente. Mas eu continuei indo para mais um pouquinho longe do profundo. Águas no joelho, águas no tornozelo. Irmãos, eu estou para dizer para vocês que eu estava com um pezinho já seco, nem no tornozelo. Eu chegava na minha mãe, tinha dias que eu chegava na minha mãe e falava, mamãe, será que é assim que as pessoas desviam? Porque eu estou com medo de desviar. Porque eu tinha sede e fome, mas eu não tinha o alimento, eu já não tinha mais forças, irmãos. Eu já não estava mais disposta, eu já não sabia mais fazer, calcular a rota e tomar o caminho de volta. E foi quando eu entrei, porque assim, irmãos, escutem isso que eu vou falar. A raiz de todo o mal na nossa vida é a frieza espiritual. De todo o mal, de toda desordem da nossa vida, a raiz desse mal é a frieza espiritual. E a frieza espiritual é pecado, irmãos. Pecado de arrependimento, de pedido de perdão, de coração quebrantado. Eu tive que pedir perdão diversas vezes para Deus, quando eu tive esse entendimento de que a frieza que eu estava vivendo era um pecado que eu estava praticando e eu escolhi praticar todos os dias. Quando eu entrei no burnout e ansiedade, porque é isso que acontece, minha vida começou a virar um turbilhão de problemas. Eu vivi um momento muito especial em Deus. Porque Deus, Ele é misericordioso e Ele não desiste de nós. Por mais que a gente desista e lave nossas mãos, Ele insiste e não desiste de nós. E um dia eu estava indo para o trabalho, já comecei a sentir aceleramento cardíaco, tremedeira, ansiedade, falta de ar. Meu Deus, eu vou passar mal. Eu parei o carro. Quando eu parei o carro, irmãos, o Espírito Santo soprou no meu ouvido bem assim. Desse lado do meu ouvido. Nessa hora conforme ele respirava, eu respirava junto com ele. E ele começou a cantar um hino no meu ouvido. Ele cantava assim para mim. Respire, desligue, se orgulhe de você. Você tem dado o seu melhor e tem feito um bom trabalho com isso. Filtre tudo que vem até você. Guarde só o que é bom e se livre de todo o peso do mal. Afinal, esse fardo não é seu. Alimente sua mente, sua fé. Elas precisam estar em harmonia.
para que você esteja de pé. Oh, irmãos, naquela hora ali no meu carro, eu chorei. Eu tenho um grupo no meu WhatsApp, composições. O Espírito Santo é assim, ele dá do nada, dá eu varrer na casa, dá no meio da madrugada, que eu só tenho que pegar o celular assim, gravar o áudio, para não perder, porque eu já perdi muita letra. E nesse dia, depois que eu estava chorando, eu começava a repetir para não perder as estrofes, eu peguei meu celular, gravei e guardei, porque ele me deu a chave para sair daquilo. Quem aqui já fez terapia? Eu fui fazer depois disso, irmãos, porque ele me deu o direcionamento. Mas quem já fez terapia, tudo isso que esse hino fala é a terapia. Respire, desligue, você se orgulhe de você, você tem dado o seu melhor. Se orgulhe disso, alimente a sua mente, a sua fé daquilo que traz edificação, largue todo o peso do mal, porque afinal esse fardo não é seu, é coisas que o inimigo deposita em nós. E eu tomei aquilo como verdade, foi meu primeiro passo para sair de onde eu estava. E eu comecei a fazer campanhas com Deus, porque eu precisava sair daquilo, se eu precisava alimentar a minha fé, se nós somos um ser triuno, irmãos, esse é um entendimento que eu tive e eu preciso que vocês também tenham hoje, porque eu ouvia isso muitas vezes, mas eu não tinha o entendimento. Somos um ser triuno, corpo, alma e espírito. Cada um precisa estar no seu lugar. Cada um precisa estar no seu lugar. O espírito, ele é o ordenador, ele precisa ser o líder, para que a alma seja submissa, seja sujeita ao espírito. Emoções, alma, cada um no seu lugar. Ele é sujeito ao espírito. E o nosso corpo, essa carne, ele é simplesmente o executor, irmãos. Ele vai executar quem está ao comando. Se for o espírito, o seu corpo vai executar o que o espírito ordena. Mas se forem as emoções, nós somos movidos por coisas vãs, por coisas banais. Esse é o grande risco. Quando nós invertemos o papel da alma e do espírito. Quando eu entendi isso, eu falei, já que é espiritual, eu preciso orar. Então eu comecei a orar, comecei a fazer campanha em casa. Mas teve uma que eu falei, olha Deus, se o Senhor... Eu coloquei Deus contra a parede, gente. O pastor falou esses dias aqui que a gente não pode, né? Mas olha, me perdoa, Deus, esse dia eu coloquei, porque Deus conhece nosso coração, eu precisava muito que Ele falasse comigo. Então eu fiz uma campanha de 15 dias em Efésios 6. E quando eu saí, peguei o carro, era no domingo que ia encerrar essa campanha, Flavinho ficou em casa com Sofia, porque a gente já estava vivendo assim, olha gente, por oxigênio. Já estávamos na UTI, a gente já não tinha forças nem para ir para a igreja. Teve uma vez que nós batemos o recorde de ficar 3 meses sem tomar Santa Ceia. E não recebemos uma ligação, uma palavra. Era Deus nos levando assim ao pó, para buscarmos Ele. Era Ele, vinha dEle, a gente tinha que entender que vinha dEle. Então, aquele dia eu saí com o meu carro, vim para essa avenida aqui. Eu falei, Deus, eu preciso ouvir. Mas aonde eu vou, eu sei que eu não vou ouvir. Eu preciso que o Senhor me mostre onde o Senhor vai falar comigo. Irmãos, creiam vocês ou não. Eu estava passando aqui na frente da igreja, o Espírito Santo é aqui. Quando ele falou é aqui, irmãos, eu só virei o volante do carro para cá e pasmem. Tem 3 anos que eu estou aqui, isso nunca mais aconteceu. Pasmem, tinha uma vaga aqui na frente. Quem aqui consegue chegar depois das 7 e pegar uma vaga aí na frente? Vocês têm que ter um código com Deus. Aquele código daquele dia eu tive, eu nunca mais consegui pegar. Mas aquele dia eu entrei. Só entrei e estacionei. O louvor já estava cantando desde o primeiro momento que eu pisei aqui. O Espírito Santo ministrando comigo. E o pastor pega a oportunidade. Onde o meu santo pastor lê? Efésios 6. Se parasse aí, eu já tinha recebido a confirmação que eu precisava. Eu ia sair daquele lugar. Deus, eu não tinha chegado ali para ficar ali. Não estava no raso para ficar ali. Não era o meu lugar ali. E só que não bastava isso. Todos os dias, durante os 15 dias, eu falava umas frases. Repetidas vezes eu falava. Senhor, me dê as armas certas para lutar. Porque com as guerras da terra, luta-se com as armas da terra. Mas com as guerras espirituais, luta-se com as armas espirituais. Eu preciso saber com quais armas lutar. Eu repetia isso todo dia para o Senhor. Deus usou a boca do pastor e falou exatamente as mesmas frases, irmãos. Aí, quando ele terminou de falar, as armas da terra para lutar com as guerras da terra, eu vou elencar. E ele, do jeito que eu pedi para Deus, porque, igual eu falei, a gente, da Trindade, irmãos, o Espírito Santo e eu, a gente é assim. Da Trindade, ele é o meu mais íntimo amigo, que eu sinto, eu acesso.
E eu tinha falado para ele, fala, Senhor, olha, mas eu não posso que o Senhor fale comigo nas entrelinhas. Eu preciso que seja assim, com um sinal luminoso, para que eu não duvide que era eu e o Senhor ali. E quando o pastor falou, agora eu vou detalhar, irmãos, ele foi colocando por tópicos, adoração, oração, atos proféticos, um por um. E eu fui guardando aquilo, é assim que eu tenho que lutar? Porque eu cheguei em casa, eu orava até nas roupas do meu marido. Porque se era assim que eu tinha que sair desse lugar, eu estava disposta a sair. Olha aí, ele dando mais uma unidade medida, mais 1000 côvados. Tá bom, eu saí das águas pelo tornozelo. Comecei a estar nas águas pelo joelho. Ah, que bom, mas ainda não era o suficiente. Deus não nos chama para servi-los no raso. Deus não nos chama para estarmos no raso. Ele nos quer nas águas profundas. E existe um mistério nas águas profundas, irmãos, que ali, quando nós chegamos, nós não estacionamos. Não existe um limite de profundidade no Senhor. Quando nós estamos nessa água, imergido nessa água, Ele sempre tem mais e mais e mais para nos dar, mais e mais e mais para nos apresentar mais dEle para nós. Existe mais do Senhor para nós do que onde nós estamos hoje. E independente do lugar onde estamos hoje, Ele nunca vai nos estacionar onde nós estamos. Ele sempre tem mais. E eu comecei a sair desse lugar. E eu comecei a visitar Yamir, porque quando eu vim aqui eu recebia alimento, força, engajamento. E eu comecei a visitar, fiquei 1 ano e pouco vindo, assim, quietinha, e vinha. Até que chegou um dia que eu falei para o Flavinho, era um sábado, eu acho, né, amor, no domingo. Falei, eu não aguento mais viver de migalhas. Olha aí, irmãos, eu estava prontinha para caminhar mais 1000 côvados para a água nos lombos. Falei, olha, eu não aguento mais viver de migalhas, de viver de pouquinho em pouquinho, de porções. Eu preciso viver isso na totalidade. Vamos, amor, vamos. Foi assim, irmãos. Falei com a minha mãe, eu com medo, né, porque éramos de igreja conservadora, com medo, né, da minha mãe. A minha mãe nunca me criou com julgo, a gente cresceu na igreja conservadora, mas ela sempre nos apresentou um Deus presente, não era um Deus carrasco, era um Deus amoroso. Então nunca vi um Deus como carrasco. Ela nos deixava fazer uma francesinha na unha, ela deixava a gente cortar o cabelo. Então, assim, lá a gente era rebelde. Mas para Deus e com a minha mãe em casa, a gente sabia o que nós vivíamos, a presença que nós carregávamos. A minha mãe, às vezes, ela era julgada, infelizmente, julgada. Mas hoje ela pode ver que o Deus em que ela nos apresentava sem peso, hoje na nossa fase adulta, podemos ter intimidade com Ele, porque nós não o conhecemos como um Deus juiz. Nós o conhecemos como um Deus Pai. E isso é valoroso, irmãos. É valoroso. Se você não conhece o Deus Pai, eu te convido a viver isso. Esse amor, essa profundidade nele. Quando nós viemos aqui para essa casa, irmãos, o trabalhar de Deus foi tão gostoso. Eu nunca me senti estranha aqui. Eu lembro de umas mensagens que eu recebia da pastora Lu, porque eu sou discípula dela. Ela sempre cuidou muito de mim. Ela falava, olha, se sinta em casa, não se sinta, eu sei que no começo se sente estranha. Eu falei, será que era para me sentir estranha? Porque eu não estou me sentindo. Eu me senti em casa. Eu conhecia as pessoas contadas no dedo das mãos aqui. Mas eu me sentia em casa. Essa era a maior confirmação de todas. Por mais que ali eu estava recebendo um julgamento. Ela está buscando porta larga. A Estela, daqui a pouco ela desvia. Ou daqui a pouco ela vai voltar. Porque, olha, irmãos, Deus tem muito mais do que o que a religião quer limitá-lo. Deus é muito maior do que o que a religião quer colocá-lo dentro de um quadradinho. E Deus está a todo momento falando, deixa eu sair de dentro dessa caixa, deixa eu me revelar para você na minha multiformidade, deixa eu mostrar minhas multifacetas, deixa eu fazer. E a religião insiste em limitar esse Deus grande. Mas, irmãos, pela glória de Deus, nós nunca andamos para trás. Nós viemos avançando, às vezes em passinhos lentos, mas chegou o dia do encontro, em que Deus requereu de mim. Às vezes eu falei, né? Deus me fala comigo de forma muito amorosa, mas Ele, quando precisa ser direto comigo, Ele é direto comigo. E no dia do encontro, em determinado momento, eu tive uma experiência muito, muito forte. Deus usou a pastora Lu para orar por mim, e ela deu um sopro suave. Nesse sopro eu caí, irmãos. Ali eu tive uma experiência com Deus. Deus me levou para um lugar, irmão, e nesse lugar
Eu olhava para o chão, a terra era seca, que era muita rachadura, toda craquelada, terra seca, terra árida. E eu levantava meus olhos, eu olhava para frente, tinha uma caverna. E o Senhor estava do meu lado, Ele falava, passo a passo, você entrou para dentro dessa caverna. Mas passo a passo, eu vou te tirar dessa caverna. E Ele foi caminhando comigo para dentro dessa caverna. E quando eu cheguei lá dentro, Ele falou, desenterra os dons que eu te dei. Eu estou requerendo de você agora, cada um do que eu te dei. E eu ia cavando, irmãos. Ai, um desespero na minha alma. Eu olhava, minhas unhas estavam pretas, a terra preta. E eu cavava e começava a ver. E eram esferas, uns globos assim luminosos. E eu pegava cada um deles. Eu pegava e eu enchi meus braços e passo a passo, como Ele me prometeu, eu andei para fora dali. E eu despertei. Eu tive o entendimento de que não dava mais para servir como estava. Não dava mais. Eu precisava voltar para o meu lugar de origem, para o nosso lugar de origem, que é o profundo com Ele. Eu precisava voltar, eu precisava servi-lo pela metade, não basta. Adorá-lo em parte naquilo que a gente escolhe não basta. Ele requer de nós porque Ele nos ama. Então eu falei, não, Senhor, eu quero. Então amém, eu volto, eu vou voltar a fazer tudo que o Senhor me requeriu. Só que aí, irmãos, eu ainda não estava profundo. Eu estava no profundo. Então eu tinha muito medo de 2 dons em específico. E eu comecei a negociar com Deus. E eu tive uma experiência em casa, muito forte, que Ele falou, naquele dia eu não te dei o final daquele hino, porque eu precisava que você chegasse no ponto em que você está agora, de arrependimento. E eu tive que pedir perdão para Deus, perdão, Pai. Perdão porque eu negligenciei, perdão porque eu deixei, eu escolhi abandonar o que Ele tinha me dado. Ô irmão, se Jesus voltasse, e se eu subisse para os céus? Porque para mim a salvação não só basta não, irmãos. Eu quero chegar no céu e ter minhas mãos cheias para mostrar para Deus. E se eu chegasse no céu, o Senhor falasse, Estela, mostre-me suas mãos. Eu mostrasse e minhas mãos estivessem vazias, irmãos. Falei, Senhor, não dá, me perdoa, eu quero tudo de novo. Mas eu comecei a negociar tudo, Senhor, mas olha, aquele dom de visão e de revelação que o Senhor me deu desde que eu era criança, esse eu não vou querer, tá, Pai? Eu lembro como foi duro quando eu usei. Irmãos, quando eu era adolescente, Deus me deu uma revelação tão forte, de uma jovem na igreja que estava em pecado com um homem casado. Falei com a minha mãe, fomos falar com os pais dela. Ô, irmãos, eu vivi meu Deus do céu, tão duro. Eu cheguei na minha mãe um dia e falei, mamãe, ora por mim. Eu não quero mais ter esse dom. Entrego, mãe. Eu quero que a senhora ore. E eu não quero mais. E minha mãe, na sua infinita sabedoria, ela fez a seguinte oração. Senhor, feche os olhos espirituais da minha filha aqui agora. Mas devolva para ela, quando ela tiver maturidade para isso. Só que eu não queria, irmãos. Eu não queria pagar o preço daquilo, viver aquilo de novo, porque eu lembrava daquilo com muito peso, com muita dor. E eu comecei a negociar com ele. E ele falou para mim, filha, eu preciso fazer um vaso novo. Eu preciso derramar um vinho novo. Mas para que eu refaça, para que você seja um odre novo, eu preciso que você permita o processo. E ele me deu o final do hino, irmãos. Eu gostaria de cantar para vocês ele inteiro. Posso? Respire. Feche os olhos, irmãos. Desligue. Se orgulhe de você. Você tem dado o seu melhor e tem feito um bom trabalho com isso. Filtre tudo que vem até você. Guarde
guarde só o que é bom e se livre de todo o peso do mal. Afinal, esse fardo não é seu. Alimente sua mente, sua fé. Elas precisam estar em harmonia para que você esteja de pé. Aí ele terminou o hino. E caso você tenha se esquecido, Jesus te amou primeiro. E tem um vinho novo em sua vida, se entregue ao oleiro. Em um odre novo vai te transformar, para te preparar para o novo tempo que irá chegar. Apenas confie, descanse e respire. Um novo tempo vai chegar e em um odre novo Deus vai te transformar. Oh, Deus maravilhoso, irmãos. Amém. Oh, irmãos, essa composição é tão especial, porque ele às vezes dá só a letra, ele às vezes dá só a melodia, mas essa ele cantava inteirinha nos meus ouvidos. Não, eu não acredito em coincidência, não, irmãos. Então eu comecei a falar, não, então, Senhor, eu quero ser esse odre novo. E eu comecei a viver de novo experiências com Deus. Deus começou a me dar visões. Desde o ano passado para cá, e nenhuma das visões e nenhuma das revelações é diferente das outras, irmãos. Porque o profundo não é uma limitação em Deus. Não é uma marca de chegada. Existe sempre algo mais. E Ele falava comigo, te mostrei, mas eu preciso de mais. Te revelei, mas eu preciso de mais. E cada vez que Ele ia me mostrando era diferente. Ele me usava de uma forma diferente para mostrar que era Ele, que eu não tinha aprendido nada, que era Ele me tomando. Irmãos, eu tive uma experiência muito forte ano passado, porque Deus me deu algo para entregar para uma pessoa que para mim era minha líder espiritual. E eu não entreguei. 4 meses depois eu fui entregar. Quase 4 meses depois eu fui entregar. Mas no decorrer disso eu tive uma experiência. No meio da madrugada, o diabo se materializou na minha frente e me enforcava, irmãos. E ele falava, eu vou te calar. Mas eu tinha tanto temor que eu comecei a clamar a Deus e eu não conseguia sequer sair voz de tanto falta de ar que eu estava. E eu comecei a falar, o sangue de Jesus tem poder, o sangue. Comecei a clamar. Quando eu senti que não estava mais me sufocando, liguei hino, comecei a cantar, até sentir que o ambiente não estava mais pesado com aquela presença maligna. Eu entendi, está incomodando o inferno. E eu comecei, irmãos, a caminhar para isso. Mas eu ainda estava negociando com Deus. Eu não estava ainda no profundo. Eu ainda tinha medo de estar aqui onde eu estou hoje. E Ele começou a falar comigo, irmãos. E começou a usar pessoas. Estela, é chegado o tempo. Estela. E começou a usar pessoas. Mas quando Ele usa pessoas, ainda é diferente de quando Ele fala diretamente comigo. Porque, como eu disse, Ele é direto comigo. Teve um dia no culto aqui, mais ou menos uns 3 meses atrás. Estava o pastor pregando, ele falou, ora por ele agora. Intercede por ele agora. Porque você vai estar abrindo espaço, preparando o território para quando eu te colocar ali de novo. Na hora, irmãos, eu arrepiei. Falei, não. Sangue de Jesus tem poder. Está repreendido em nome de Jesus. E Jesus lá do céu, não repreendo nada. É eu. E aquilo, meu Deus do céu, não, meu Deus. Eu posso te servir daqui. Quem disse que eu não prego? Eu prego. Tem colega minha de trabalho aqui. Prego no meu trabalho, não prego, Natália. Prego.
Prego onde eu for, eu levo a mensagem. Falei, não, Senhor, não é possível que o Senhor me chamou para isso. Mas ele é insistente, não desiste de nós. E ele continuou. Começou a me dar revelações de novo da palavra. Anota, Estela, anota. Eu ia lá, anotava. Uau, que lindo. Obrigada, Senhor. Mais um devocional. Mas não era só um devocional. E eu recebi uma pessoa um dia que falou para mim, Estela, você precisa estar aberta para se entregar para o que Deus tem. E eu falei, olha, pastor, eu acredito, mas antes disso acontecer, o Senhor vai ter que abrir o meu coração primeiro, porque eu não acredito num Deus que trabalha com confusão. Ele vai precisar me curar primeiro. Irmãos, aquele desejo, aquela sede, aquele negócio por tudo de Deus. Eu tomei posse de novo no encontro que nós recebemos aquela oração, aqui os encontristas, não estava nada programado, mas nós recebemos aquela oração, e naquele dia eu recebi 3 palavras de 3 pessoas diferentes, exatamente a mesma coisa. E eu nunca tinha orado assim, irmãos, e eu orei, eu falei, Senhor, me perdoa mais uma vez, me perdoa, mas eu quero tudo de novo, eu quero tudo, mas eu quero tudo, Jesus, até o que eu tenho medo, eu quero tudo, até naquilo que eu tenho medo de fluir, eu quero de novo, eu quero o desejo de querer, eu quero o desejo de servir de novo, eu quero o desejo de fluir sem reservas de novo, eu quero de novo. E eu comecei a orar dessa forma. Quando eu falei eu quero tudo, eu percebi que eu nunca tinha orado assim, irmãos. Então eu não estava no profundo, eu não estava entregue. Porque quando nós estamos em águas profundas, nós não temos o controle daquilo. Nós estamos entregues ao fluxo daquela água. Nós estamos entregues ao movimento que aquela água vai nos levar. E eu não estava lá ainda. Porque eu não tinha me rendido ainda. Irmãos, e o Espírito Santo, depois desse dia que eu falei, eu quero tudo de novo. A pastora Ana não está aqui, mas eu comecei a incomodar minha pastora Ana, porque Deus me mostrou ela, para me ajudar com as visões que eu comecei a ter, porque eu comecei a ter muitas, irmãos. Por que eu comecei a ter muitas? Porque eu me dispus. Deus não precisa de muitos, irmãos. Deus não precisa de muitos, Ele precisa de um disponível. Se eu for a um disponível na minha casa, Deus vai usar, Deus vai fazer, Deus vai operar. Se eu for a única disponível no meu trabalho, Deus vai abençoar, Deus vai fazer. Se eu for a única disponível na minha cidade, olha o endemoniado gadareno, a vida dele, através da vida dele, Deus salvou todo um conjunto de 10 cidades, toda Decápolis veio aos pés de Jesus. Deus só precisa de um disponível. Eu falei, Senhor, eu quero estar disponível. E eu comecei a ter uma visão, irmãos, e eu comecei a pedir para o Senhor mais, e eu comecei a pedir, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero te sentir. Teve um dia aqui no culto, irmãos, que olha, foi tremendo. Enquanto o louvor cantava, glória, 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 aquele glória foi se misturando. Eu comecei, como se eu estivesse no céu, comecei a ouvir anjos cantando. Eu olhei para o céu, eu falei para o telhado, eu falei, Senhor, oh meu Deus, imagina no céu. Eu quero te pedir, Pai, me deixa sentir a glória da salvação. Oh irmãos, eu fechei a boca e eu senti como uma gotinha assim. Nosso corpo não aguenta não, tá? A presença de Deus, nosso corpo não aguenta. Eu senti uma gotinha assim, cair. Senti essa gotinha. Quando essa gotinha caiu, adormeceu o meu corpo inteiro. Meu marido foi me encaixando ali nas cadeiras porque eu caí. E ali eu tive um vislumbre tão delicioso da presença, como eu nunca tinha tido. E, irmãos, eu ouvi uma coisa da pastora Lu quando eu compartilhei isso com ela. Deus não resiste a um coração quebrantado. Deus não resiste, irmãos, a um coração quebrantado que está buscando águas profundas. A busca da água profunda, a busca de estar nesse profundo com Deus, move o coração de Deus, irmãos. Deus foi me dando visões e visões e visões. E para esse tempo, irmãos, o tempo oportuno do Senhor é que estamos vivendo agora. Deus me mostrou, me falou que é já a última hora. Enquanto eu pedia para Ele que eu queria ouvir a voz dEle, o Espírito Santo um dia na madrugada, Ele me visitou no início do mês passado. Enquanto eu dormia, eu comecei a escutar a sua voz, eu acordei, eu estava desperta, irmãos, não foi um sonho, eu estava 100% acordada. E sabe qual é o versículo que o Espírito Santo me falava? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Oh, irmãos,
Na hora eu falei, Senhor, eu não entendia para mim, eu não entendo, eu comecei a buscar, chamei a pastora Ana, me ajuda a entender, e fomos orar, até que Deus deu a interpretação, irmãos, num dia, porque, irmãos, nós estamos vivendo a última hora. Deus um dia me falou bem assim, vai orar por Israel, para o que você está fazendo, eu estava dobrando a roupa, vai orar por Israel, e eu fui orar. Quando eu estava orando, o Espírito Santo falou, coloque hinos de arrebatamento, porque é já a última hora, e eu peguei minha caixinha JBL, liguei dentro do meu quarto, e ali, no som, no alto, o Espírito Santo começou a tocar um hino Santificação, da Elaine Martins. No meio do hino ela fala, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Naquela hora, o Espírito Santo ministrou tudo ao meu coração. A paz com todos é a comunhão entre os santos, irmãos. É a comunhão entre os santos, a paz com todos, não é só com quem nos amamos, não é só com quem nos relacionamos, é com todos. Podemos correr o risco de perder a nossa salvação e fazer o nosso irmão perder a salvação, porque nós não vigiamos naquilo. A paz entre os santos, não vai existir um céu para Yarmir, não vai existir um céu para a Assembleia de Deus, não vai existir um céu para Batista. Todos estaremos em um só coro louvando ao Senhor, não existe separação. Paz com todos, e o Espírito Santo fala para mim, paz entre os santos, santificação no ordinário, irmãos. Deus não está requerendo da gente performance, Deus não está requerendo da gente grande eloquência, ou grande posicionamento, grandes posições, quero levantar gente grande, não, Ele quer santificação no ordinário. O que eu tenho colocado diante dos meus olhos, o Espírito Santo falava, o que você tem colocado, deixado entrar pelos seus ouvidos, no seu coração, o que você tem feito com o que eu te dei? O que tem saído da sua boca? Santificação é levar a palavra, é levar o selo de Jesus na nossa vida. Não só com o que a gente fala, mas andar e falar que ali vai um servo de Deus. Ali tem algo especial. Eu não sei dizer o que, mas tem algo especial. Tudo que você vê de bom em mim, tudo que eu vejo de bom em você é Deus. Tudo é Ele. Porque sem isso, irmãos, nós não veremos a Deus. Quando eu compartilhei no grupo profético, me surpreendi com quantas pessoas Deus estava falando já aquilo. Falando em cima desse versículo, em cima de santificação. E enquanto o Senhor me ministrava todo esse desfecho do versículo que eu não tinha entendido, eu me lembrei de uma visão que eu tive enquanto eu orava com a pastora Lu um dia, de um grande relógio, irmãos. De lembrar, eu me tremo. Oh, Espírito Santo, era um grande relógio. Um relógio imperial, um relógio muito lindo. E esse relógio, irmãos, tinha um ponteiro que girava tão rápido. Esse ponteiro girava tão rápido, irmãos, que me dava um pavor. Eu tinha vontade de sair correndo daquele escritório e no meio das ruas e falar, ei, não tem mais tempo, não. É já a última hora. Não tem mais tempo, irmãos, para nós vivermos no raso com Deus. Não tem mais tempo para nós não nos preocuparmos em servi-los por inteiro, em acessarmos a totalidade com Deus. Não há mais tempo, irmãos, porque é já a última hora. O Senhor está voltando. E como está a sua noiva? Como está a sua noiva? O profundo, irmãos, não é uma posição. Eu não vou estar no profundo quando eu for um pastor. Eu não vou estar no profundo quando eu for um evangelista, quando eu for um grande pregador. Estar no profundo não tem relação com uma posição. Tem relação com um coração quebrantado, disposto a passar pelo processo. Um coração disposto e maleável a Deus, entregue a Deus. Um coração disposto a ser totalmente dele. Um coração quebrantado, irmãos. É isso que Deus requer da gente, é isso. Deus tem muito mais para nós, muito mais para nós. Em Lucas 12:49, Deus fala, eu vim para lançar fogo sobre a terra. E como eu gostaria que já estivesse aceso. Irmãos, quando eu li esse versículo hoje, porque eu recebi um hino, várias pessoas hoje, sobre o fogo que arderá sobre o altar. E eu vesti aquilo, porque Deus já tinha me falado sobre esse hino. Algum tempo atrás eu compartilhei com os meus pastores. E Deus busca esse fogo, irmãos, em nós. Como Ele gostaria que já estivesse aceso. Mas Ele está vindo para lançar sobre toda a terra.
Que estejamos nós com nossos corações abertos, já no profundo, para que nós possamos estar sensíveis para sentir, sensíveis para ouvir, sensíveis para entender, quando Ele vier com esse fogo, e nós mantermos essa chama acesa, porque para que nós, irmãos, possamos incendiar, para que esse fogo que está em nós possa ir para outros, ele precisa estar aqui dentro queimando, incendiando. Um braseiro não pega fogo para fora. Então a gente precisa estar com isso aqui, ó, queimando, queimando, queimando. Essa é louco mesmo, é dar glória a Deus alto mesmo. Ou não, é no seu cantinho, mas com teu coração entregue. Que esse fogo que queima dentro de você seja testemunho forte, para que outros que estejam por perto ou que estejam longe, possam reconhecer o Senhor através da sua vida. Em nome de Jesus, irmãos, o meu convite hoje é para que não se afastem, não se afastem. Meçam, peça para o Senhor, Senhor, onde eu estou hoje, nesse nível, no nível desse rio, onde eu estou hoje, Senhor, é com as águas no tornozelo, Pai, eu não posso ficar aqui, eu não posso ficar aqui, Senhor, me leva para mais profundo, e Ele vai te dar a unidade de medida, Ele vai te dar os 1000 côvados, como eu falei, os 1000 côvados é o processo, sabe o que é o processo? Aquilo que muitas vezes Ele faz você abrir mão. Eu tive que abrir mão de muitas coisas, irmãos, muitas coisas que para mim eram inocentes. Eu vou dar exemplo de um que eu sinto de falar. Deus me requereu, eu não ouço música há muito tempo. Não ouço, não toco, não canto há muito tempo. E às vezes, quando eu cantarolo, o Espírito Santo, como eu falo, às vezes ele é corte rápido, tramontina comigo. Ele vem e fala, a tua boca é minha. Fecha a tua boca, porque quem abre sou eu. A tua boca é minha. A tua boca é minha. É minha, é santa, santa, santa. Não posso, irmãos. E eu não cantava música feia, não. Meu marido está de prova. Eu gostava de umas músicas com umas letras bonitas. Como eu toco violão, eu gostava de umas modas. Mas eu tive que abrir mão, irmãos. Sem entender, só por obediência eu abri mãos. Abri mão. Ano passado eu tive uma experiência forte lá no evento do Cicobi, em que estava todo mundo reunido assim, e de repente começou a cantar uma música bem tipo, eu não sei, é uma música bem tipo, bem good vibes, assim, uma música bem tranquila, assim, o pessoal começou assim. Aí eu falei, tá, né? Quando eu fiz assim, irmãos, o Espírito Santo me massou, assim, ele pegou minha cabeça, assim, tinha um peso, assim, ó, que eu afundei. Quando eu senti aquele peso, que eu senti como se eu tivesse afundado, ele falou, você só levanta as suas mãos para mim. Abaixa a tua mão, que você só levanta as suas mãos para mim. Na hora, irmão, acabou ali para mim o evento. Peguei um táxi, um Uber, fui embora para o hotel e pedi perdão. Perdão, 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 porque Ele requer, Ele dá a unidade de medida, Ele dá os 1000 côvados. Caminhe, Ele deu os 1000 côvados. Mas o processo exige abrir mão de coisas que nós talvez não queremos ou achamos pequenas. Mas Ele exige, porque só Ele sabe a autoridade que Ele quer nos dar. Só Ele sabe o lugar onde Ele precisa que nós cheguemos, para que a sua palavra chegue também, para que a sua presença chegue também. E é isso, irmãos, que eu convido vocês essa noite, para que avaliem-se a si mesmo, tenham uma intimidade com Deus e pergunte para Ele, Senhor, o que eu preciso, qual a minha unidade de medida, qual é o próximo passo, qual é o 1000 côvado que eu preciso caminhar junto contigo para acessar esse profundo e permanecer nesse profundo e ter mais e mais desse profundo em Ti, Senhor. E eu agradeço a oportunidade, irmãos, em nome de Jesus, agradeço meu pastor por investir em mim, pastor. Agradeço os meus pastores pela retaguarda espiritual, porque eles um dia me acolheram aqui, irmãos, com feridas abertas, sangrando. Eu cheguei aqui sangrando. E eu sequer falei tudo que eu passei para eles. Nem para a pastora Lu, que é a minha maior confidente, porque eu tinha vergonha. Mas quando existe uma comunhão, quando existe um pastoreio de pai, quando existe um amor paterno como eu tive dos meus pastores, eu não precisava falar. Eles iam me conduzindo, eles iam me encaixando. Eu me sentia assim, cada movimento que vocês faziam, me encaixando. Pastora Lu, pastor Murilo. E eu agradeço por investirem em mim, acreditarem em mim. Deus abençoe. Amém. Cadê o louvor?
A gente precisa terminar isso. Não posso falar assim, então tá, tchau, Deus abençoe e até amanhã. Queridos, muito rápido. Mas eu tenho, assim, sabe, estado também assustado com aquilo que Deus está fazendo, com algumas coisas, com as testificações, com o mover. Estela compartilhou algumas coisas. Ela falou, nós temos um grupo hoje que eu montei só com pessoas que estão fluindo. Só fluindo nisso aí. E eu acredito muito nos 5 ministérios, na saúde da igreja. Mas domingo eu estava aqui e eu estava gripado, estou sarando ainda, queridos. Tinha acabado de chegar do congresso e passei muito frio lá, misericórdia. Mas no meio do louvor, eu vi a Ana, ela deve estar assistindo. Aí eu já vi ela tudo com os olhos inchados, chorando. Eu falei, ixi, é igual o Raidel. Não, o Raidel é mais escandaloso. Mas eu cheguei em casa e falei, o que foi, amor? Ela falou, Deus me deu uma visão também, foi poderosa. E eu estou falando isso, queridos, de 3 dias atrás. Eu estou falando isso, algo que tem acontecido com a igreja de Jesus Cristo. Não é com a Yamir. A Yamir não é mais bonita, querida. A Yamir não é... Querido, nós estamos tentando fluir naquilo que Deus tem nos chamado. Obedecer uma voz, caminhar em uma direção e tentar ser fiel nisso com todas as nossas forças. Mas eu creio nessa saúde. E para a gente viver essa saúde tem um preço. E para a gente pagar esse preço tem renúncias. E para a gente renunciar, a gente precisa se posicionar, a gente precisa querer, a gente precisa ter fome, a gente precisa ter sede. Porque por muitos anos a gente se acomodou com essas águas. Eu caminho, eu conheço, eu já vivi, eu tive experiências, eu sei como que é o jejum, eu sei como é que é o culto, eu sei como que é a palavra, eu já li a Bíblia tantas vezes. Mas, sabe, a impressão que eu tenho, queridos, é que Deus vai fazer algo tão grande e tão diferente, que as nossas experiências, sabe, eu venho de um avivamento dos anos 90, querido, que eu via assim o sobrenatural de Deus todo dia, mas aquilo que Deus está para fazer, aos meus olhos será totalmente diferente, serão experiências novas, revelações novas, serão visões novas. Então não tem como eu me apoiar naquilo que nós já vivemos. Isso é cinza. Cinza atrapalha o fogo. Cinza eu tenho que deixar, eu tenho que tirar do altar. A lenha nova tem que ser um fogo novo. E o fogo novo é o maná de hoje, que vai ser diferente do maná de amanhã, que vai ser diferente do maná de depois de amanhã. Mas tem que eu e você queremos isso. Tem que eu e você falar assim, Deus, o Senhor não quer mais música, então tá bom, é-me lícito, mas não me convém, eu quero ser diferente, eu quero viver isso diferente. Você ser essa pessoa que fala, Senhor, pode contar comigo. E eu só peguei esse microfone para finalizar com isso. Eu quero orar com você sobre isso. Eu não quero chamar você para vir aqui na frente não, mas eu queria que você colocasse de pé, por favor. Por inteiro faço tudo, mas sem novamente eu mergulho na mirra ardente. Hoje é um chamado do Senhor para nós, mas peço que tua presença, hoje é um clamor do céu sobre as nossas vidas. Quem quer entrar no Santo do Santo? Quem quer nadar em águas profundas?
profundas? Quem vai ser aquele que vai falar: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Quem vai ser aquele que vai falar assim: não, eu estou disposto a deixar aquilo que me prende, aquilo que me segura, para viver tudo aquilo que o Senhor tem? Eu estou disposto a tirar o medo, eu estou disposto a tirar tudo aquilo que a minha carne gosta. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei. Sim, Deus. Longe do santo dos Nos perdoa, Pai, nos perdoa, Senhor. Não sei mais. Nós não sabemos, Deus. Nós não sabemos, nós precisamos desse lugar. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Pai, eu quero em nome de Jesus colocar os nossos corações, a nossa igreja, cada família. Pai, que o Senhor ache aqui corações quebrantados. Pai, que nessa noite seja uma noite que o Teu Espírito, Pai, possa marcar. Pai, possa marcar. Assim como nós vimos com todo o testemunho da Estela, tudo aquilo que o Senhor fez, como o Senhor restaurou, como o Senhor reposicionou, como o Senhor tem requerido, Pai, guerreiros e guerreiras do Senhor para esse tempo. Que o Senhor possa achar aqui os disponíveis, que o Senhor possa achar aqueles que querem estar no Santo dos Santos, que querem viver a Tua presença, que querem fluir nos dons, que querem fazer parte dessa última hora. Acha, Pai, ache os nossos corações, perdoe as nossas falhas, perdoe, Pai, as nossas negligências. Quantas vezes nós enterramos aquilo que o Senhor nos deu, Pai, mas nós queremos pedir perdão, nós queremos, Pai, requerer isso de novo, requerer isso de volta, queremos fluir em tudo aquilo que o Senhor tem para nós, queremos fluir em tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor tem para Iami de Nova Mutum, tudo aquilo que o Senhor tem para Iami de Nova Mutum, nós queremos, Senhor, nós queremos que o Senhor abra o céu sobre nós, que o Senhor ache corações, famílias, pessoas, homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, que o Senhor ache os Teus filhos dispostos, querendo, sedentos por tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, nós tomamos posse e queremos viver tudo isso em nome de Jesus.
Amém? Você pode aplaudir o Senhor bem alto? Minha vontade é ficar, mas deixa eu, só pra gente ir embora. A gente fala que Deus não tem pressa, que Deus sempre sabe o tempo certo. Mas quando Jesus olhou para Zaqueu, ele falou assim: Zaqueu, desce e eu tô desse jeito, querido. Se Deus tem alguma coisa para fazer, eu falei: Deus, faz logo, que eu tô numa agonia para viver aquilo que o Senhor quer. E sabe qual foi a visão da pastora Ana? Domingo, Deus falava assim: ó, vocês estão por um tris. Por um tris. A gente tinha marcado um encontro dia 21, 22, 23 de novembro. Mandei recado hoje. Meu pai e minha mãe estão no Maranhão. Falei: mãe, olha a tua agenda aí, mãe. O pastor Léo tá lá também. Resumindo a conversa pra gente ir embora, nós vamos fazer um final de agosto. E eu não desmarquei novembro não, porque novembro a gente faz outro, em nome de Jesus. Então, vocês são o primeiro a saber, nem a liderança está sabendo, se agora, na verdade ninguém está sabendo. Mas quero que você já esteja orando, que você já esteja me ajudando, aqueles que não participaram, porque Estela deu, um testemunho como que foi importante na vida dela. Vai ser a última semana de agosto, 29, 28, 29, 30, 29, 30 e 31, acho que é isso aí, de agosto, ok? Então, secretaria, ministério, vamos fazer inscrição, mídia, enfim, cada um dá os seus pulos, vamos para frente, que desce depressa, Zaqueu, que eu preciso jantar com você, eu tô desse jeito, amém? Querido, sábado e domingo nós vamos ter o nosso missionário, pastor Anésio. Sábado é culto dos jovens, mas você que é fominha, você vem, entendeu? Vai ser bênção. Então tá aberto para você. Domingo nós não temos escola bíblica, tá? Estamos recesso. Domingo à noite, experiências incríveis. Vocês vão, enfim, um homem de Deus vai estar aqui conosco, vai ser bênção em nome de Jesus. Amém? Pai, obrigado, Deus, pelo culto, pela tua presença. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Abençoe cada vida, cada casa, cada coração. Obrigado por todos aqueles que nos visitam. Que tua presença, Pai, possa estar invadindo esses corações, que eles possam sair apaixonados pelo Senhor. Obrigado pela tua igreja. Nos dê um final de semana abençoado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Vão em paz em nome de Jesus.